Vamos sentar, tá? Durante a pregação, só para dar uma satisfação para os irmãos. E aí os irmãos vão perguntar, mas por que então vai pregar? Eu podia ter pedido outra pessoa para pregar? Podia. Só que o meu período do... Irmãos, podem sentar. Eu é que não vou sentar agora. No meu período antes da cirurgia, eu fiquei mais ou menos uns 4 meses sem pregar. Na época eu achei que a muleta, eu achei que as dores eram um problema para mim. E hoje, de certa forma, eu me arrependo. Porque a gente não pode se deixar parar pelas circunstâncias. Então, na verdade, quem me incentivou muito a estar aqui foi o pastor Márcio, porque eu não ia estar. Mas ele falou muito na minha cabeça e é verdade. Se tudo que aparecer nas nossas vidas para tentar nos parar, a gente aceitar, nós vamos realmente parar na caminhada. E nós não vamos cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então é por isso que eu estou insistindo hoje. Amém, queridos? Amém. Pastor Fábio já adiantou aí. Hoje nós vamos falar sobre plantar, não colher. Isso. E o texto base que nós vamos começar é 2 Coríntios 9, 6. Que diz assim: lembre-se, quem semeia pouco, pouco colherá. E quem semeia com fartura, com abundância, colherá. Irmãos, nós temos vários princípios, várias promessas, vários textos bíblicos que falam sobre essa questão do plantio. E a gente precisa entender que o que é mais importante, plantar ou colher? Porque não tem colheita se não tiver plantio. Mas o que a gente vê hoje é campanha de colheita, é congresso de colheita, mas a gente não vê nada sobre plantio. Alguém já viu uma campanha sobre plantio? Vamos fazer 7 dias de plantio. Não. Vocês fizeram, ó, que bênção, tá vendo? Tá vendo? A Nazarena é diferente. Cada um trouxe uma semente. Que bênção. Tá vendo? Essa informação eu não tinha. Mas se a gente não planta, não colhe. E se a gente não entende esse princípio, também a gente planta errado. Ou não planta direito. E a gente também precisa entender que para você plantar, você precisa ter semente. E nós temos as sementes. Eu vou tentar ser o mais discreta aqui, mas para um bebê nascer, precisam de 2 sementes. Essas sementes não compram no mercado. Essa semente está dentro do pai e da mãe deste bebê. Então, na verdade, tudo aquilo que nós entregamos para Deus, tudo aquilo que nós plantamos diante de Deus, é algo que nós já temos. Nós já temos essas sementes. Agora, o que nós estamos fazendo com as sementes que Deus colocou dentro de nós? Eu estou brincando que não existe semente, eu estou deixando para lá? Ou eu estou insistindo, pedindo sabedoria a Deus, direção a Deus, para fazer algo com essa semente? Porque, irmão, se você deixar a semente aí e não plantar, ela vai morrer e ela não vai germinar, porque a semente morre para germinar. Mas ela só morre e germina se ela estiver plantada. Se ela não estiver plantada, ela vai morrer e ela vai perder a funcionalidade dela. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que há sementes dentro de nós. Muitas sementes. Sementes, às vezes, que nós nem sabemos que temos. Mas quando nós temos uma vida com Deus, quando nós nos colocamos diante de Deus, os nossos olhos espirituais começam a se abrir. Há coisas dentro de você que só você faz daquele jeito especial que a outra pessoa não faz. E você acha que isso é por acaso? Se você nasceu com um dom, com um talento, com uma semente especial, foi Deus que colocou isso dentro de você. Então você precisa pegar essa semente e usar para o reino de Deus. Plantar boas sementes e colher os frutos no tempo certo. Porque tem tempo, tem que ter paciência. Quando eu era solteira, eu gostava muito do Salmo 40. Ainda é importante na minha vida. Mas para os solteiros, leiam e meditem nele. Esperei com paciência do Senhor. Tem que ter paciência. Para ser solteiro, para ser casado. Mas tem que ter paciência. Nós somos pessoas que queremos respostas imediatas. Nós somos imediatistas. Mas eu estou plantando e eu não estou vendo. Será que você está plantando mesmo?
E você não vai colher hoje aquilo que você está plantando hoje, irmãos. O que nós estamos vivendo hoje é resultado de um plantio de um tempo atrás. Então isso é importante que a gente entenda, para que a gente, a partir de agora, mude de posição, mude de rota e comece a plantar de forma correta. O livro que nós estamos fazendo a série, um dos subtemas desse tema de plantio, são disciplinas fanáticas. Quando eu li esse nome, eu achei estranhíssimo, fanático. Porque fanático pra gente tem um sentido assim, uma sensação estranha, né? Mas esse fanático aqui, ele não é algo religioso, ele não é algo negativo, mas é algo que a gente faz com dedicação e perseverança. Se você não transformar o seu plantio numa disciplina, ele não acontece. E fanático mesmo, com dedicação e com perseverança. 1 Timóteo 4 diz o seguinte: exercite-se para a piedade. O exercício físico é de pouco valor, mas a piedade para tudo é útil, porque tem a promessa da vida presente e da vida futura. A disciplina cristã, a prática da leitura, a prática de oração, o servir na igreja, nós temos visto isso mais do que nunca nesse momento de mudança. Isso tudo é plantio. E às vezes você acha que está plantando para Nazareno. Eu estou plantando para Nazareno, eu estou plantando para o pastor Fábio. Não, você está plantando para o reino. Porque Deus não fica nos devendo, irmãos. Tudo aquilo que nós entregamos diante dele, ele nos abençoa, porque merecemos? Não, pela graça dele. Ana entregou para Deus aquilo que Deus tinha dado para ela. Nossa, mas Ana tinha fé? Tinha, muita fé. Tinha disposição? Tinha. Mas ela entregou para Deus o que Deus já tinha dado para ela. Quando Ana coloca Samuel dentro daquele lugar, é um plantio que Ana está fazendo. Ela está abrindo mão dos sentimentos dela de mãe. Ela está abrindo mão do orgulho bom, né, de ter tido um filho, afinal de contas ela era estéril, para cumprir uma palavra que ela disse para Deus que faria. E Deus a abençoou por causa disso, porque ela teve outros filhos depois de Samuel. Então nós só entregamos, nós só plantamos aquilo que nós já temos. O hábito é a semente que vai gerar frutos de transformação em nossas vidas. A pastora Carla, semana passada, falou sobre hábitos. Pastor Evilásio, sobre treino. Pastora Geni, sobre ser. Observem que um está complementando o outro, então não pode perder a série, irmãos. Senão você vai ficar com a informação pela metade. Então hoje eu vou acabar falando um pouquinho daquilo que eles já falaram. Porque para eu plantar, eu preciso ter hábito. Para eu plantar, eu preciso treinar. E para eu plantar, eu preciso saber quem eu sou. Porque senão eu não vou plantar direito. Eu não vou ter a semente certa no lugar certo para plantar. Então tudo isso é muito importante nas nossas vidas. O hábito vai transformar isso. E aí no slide, tem alguns itens ali, ó. Constância, hábitos, vida financeira, disciplina, vida espiritual. Como que está a sua constância? Em que setor? Em todos os setores da sua vida. Porque nós precisamos ter constância em tudo aquilo que a gente faz. Quando eu falo de dieta, fica mais fácil para entender, né? Eu vou começar a dieta que dia? Segunda-feira. Aí na dieta que eu comecei na segunda-feira, no final do dia, eu vou pesar e os quilos não foram embora. Mas eu plantei e não colhi. Pois é, porque não é assim que funciona. Se você decide fazer alguma coisa pela sua saúde, é para fazer agora, não é para fazer amanhã. Ah, mas surgiu isso, surgiu aquilo, agora é uma época de festa, festas e mais festas, mas depende da sua constância. Você que decide se você vai manter aquilo que você determinou, se você vai continuar plantando sobre a tua vida ou não. Irmãos, os problemas físicos, ortopédicos que eu tenho hoje é colheita. Colheita de uma vida sedentária. Porque talvez, se quando eu tivesse a idade do Mateus, eu fosse um atleta, tivesse me dedicado aos esportes, talvez hoje eu tivesse a minha parte ortopédica melhor. Talvez eu tivesse músculos mais firmes. Mas agora, tem jeito? Tem. Só que não é para amanhã.
Eu tenho que começar agora a mudar o meu jeito, porque eu já vi que a plantação de antigamente não deu certo. Então vamos mudar a plantação? Vamos mudar a semente? Eu posso começar agora, porque daqui a alguns anos eu vou lamentar de não ter feito nada hoje. Então isso é constância, hábitos. Irmãos, é natural. A pastora Carla já falou isso na semana passada. A nossa mente sempre vai procurar aquilo que é mais confortável, aquilo que gaste menos energia, porque os nossos antepassados precisavam economizar energia, não é o nosso caso. A gente não precisa caçar para comer. Então a gente come tudo que vê pela reta. E não há necessidade disso. A gente só precisa comer aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Podemos ter prazer no comer? Podemos, mas com parcimônia. É necessário que nós tenhamos atividade física? É necessário que nós tenhamos atividade física. Mas isso só acontece se você criar o hábito. Ela falou uma coisa interessante sobre escovar dente. Quem pensa sobre isso? Ninguém pensa sobre isso. Você sabe que você tem que tomar um banho por dia, pelo menos. Né? Não tem jeito. Deu 5, deu 6 e agora não tem jeito. Vou ter que tomar esse banho, porque como é que eu vou para a igreja sem banho? É hábito. Você não tem como fazer outra coisa. Quando a gente coloca as coisas difíceis na nossa vida como hábito, aquilo vai deixar de ser tão difícil. Os irmãos que dirigem, a primeira vez que você pegou um carro para dirigir, você ficou pensando, pé direito, pisa aqui, pé esquerdo, lá. E primeira, o carro engasgou, morreu, não pode ser assim. Tem que pensar um pouco, tem que pisar um pouquinho na embreagem. E deixa eu ver quanto que tem de velocidade. E agora tem que passar a segunda, porque foi assim que me ensinaram. Aí o carro está andando, mudou, e agora eu tenho que passar a terceira. É assim que você dirige hoje? Não. A gente dirige no automático. Quem dirige, dirige no automático, porque já é hábito. Você já faz isso todo dia, ou sei lá quantas vezes na semana você dirige. Isso é natural. Já houve um plantio, você já teve a preocupação de entender cada passo daquilo ali. Agora é natural. Então o que está passando na tua cabeça, e que eu não sei, mas eu estou vendo no olhar de vocês, que está passando algo na cabeça de vocês. Nossa, eu devia de ter plantado aquela semente. Pois essa informação que o Senhor está dando para você, plante ela agora. Plante ela amanhã. Se você não pode plantar ela aqui, plante ela amanhã. Porque você vai poder dar testemunho daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Vida financeira. O cartão de hoje não é o diabo que tocou nele, porque o diabo não fez compra com o seu cartão. Não, ele não pediu o seu cartão emprestado. Ele pode até saber a senha, mas ele não pediu o seu cartão emprestado. E agora o que eu faço? Agora tome um jeito. Fernando já deu algumas aulas aqui de finanças. Aprenda e faça algo. Porque, irmãos, entenda uma coisa. O teu salário é uma bênção de Deus para a tua vida. Não trate isso como qualquer coisa. Ah, mas eu mereço. Merece ser correto. Merece ser fiel. Merece fazer a coisa certa com aquilo que Deus está prosperando na tua vida. Então, a sua vida financeira, ela só vai mudar se você começar a plantar agora. Ah, então tem que investir? Não sei. Se você estiver devendo, você não pode investir nada. O que você tem que fazer com a sua vida financeira? Você tem que saber o que fazer, porque ela é sua. Por mais que você escute pessoas dando dicas, por mais que você tenha mentoria, que você faça curso, a vida financeira é sua. O salário cai na tua conta. Você precisa decidir aonde vai plantar esse dinheiro. Aonde você vai investir aquilo que Deus está te dando. Ah, mas e as coisas que eu gosto? Aí você decide. Se você tem os seus prazeres, as suas alegrias agora e passa um resto de vida de desespero, ou você conserta a tua vida agora para daqui a alguns anos você ter sossego. Irmãos, nunca dá para ter tudo. Nunca dá para ter tudo. Toda vez que eu decido algo, eu abro mão de outra coisa. A vida é assim. Disciplina, vida espiritual. Daniel orava 3 vezes ao dia virado para Jerusalém. E Daniel orava independente das circunstâncias. Ah, tinha decreto, Daniel orava. Não tinha decreto, Daniel orava. Ah, eu tenho horário, Daniel orava.
Ele se organizava de forma que ele orava. E um homem que desde o capítulo 1 de Daniel, um jovem, Deus mostra o posicionamento firme dele. Porque para ter a firmeza de Daniel, você tem que saber quem você é. Primeira mensagem que a pastora Jani pregou. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era judeu. Ah, mas eu estou na Babilônia. Mas você não é da Babilônia. Você é judeu. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Os amigos de Daniel sabiam isso. E eles plantaram isso por todo o tempo que eles estiveram dentro da Babilônia. Porque em vários momentos Nabucodonosor reconheceu: o Deus desse pessoal aí é o Deus verdadeiro. Mas ele só reconheceu porque esses meninos chegaram naquele lugar plantando a semente da obediência. Plantando a semente do testemunho. Plantando a semente do eu sou diferente sim. Eu não me misturo sim. E tenho muito orgulho disso. Porque as pessoas dizem que nós não podemos, não é? Nossa, mas você é crente. Ah, então você não pode. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Mas tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Todas as leis, todos os princípios de Deus para a nossa vida é para a preservação da nossa vida. Então, quando eu decido cumprir um princípio, quando eu decido fazer a vontade dele, na verdade, eu estou preservando a minha vida. Então nós podemos sim. Eu não quero. Mesmo que o seu coração diga ao contrário, a sua mente, a sua vida espiritual, ela tem que determinar: eu não quero. Eu não faço mais. Eu não me misturo mais. Porque eu sou diferente sim, e glória a Deus por isso. Eu não tenho que ter vergonha de ser diferente não, porque as pessoas hoje têm orgulho de ser diferente e serem monstruosas, que é o que a gente está vendo por aí. Eu tenho que ter orgulho de ser diferente e ser uma serva de Deus. E ser uma filha amada de Deus. E ser alguém que Jesus resgatou na cruz, que me amou primeiro. Eu tenho que ter orgulho disso. Glória a Deus. Daniel mantinha a vida dele de oração. Porque ele tinha disciplina. Ele criou um hábito, ele treinou e ele mantinha essa disciplina. Então ele plantou. E aí lá no finalzinho, eu não me lembro bem o capítulo, mas é o finalzinho de Daniel, que já começa a parte escatológica do Velho Testamento. Quando Gabriel chega diante dele, ele já estava alguns dias orando e jejuando, e Gabriel diz algo para ele: um homem que orava 3 vezes por dia. Eu não estou falando da gente não, que na hora de dormir fala: Senhor, abençoa a minha noite, que o dia de amanhã seja uma bênção, amém. Não estou falando isso não. Eu estou falando de um homem que orava 3 vezes no dia, independente das circunstâncias. Quando esse homem entende que o tempo do cativeiro acabou, entendeu por quê? Porque lia as Escrituras. Tinha o Espírito Santo sobre a vida dele, ele discerniu, ele começa a orar e ele pede perdão pelos pecados do povo, porque o povo estava colhendo o que eles haviam plantado 70 anos atrás. Ainda era colheita. Só que a profecia dizia que a colheita acabaria em 70 anos. Então, irmãos, até aquilo que a gente não faz, tem colheita. As nossas decisões sempre têm colheita. E na hora que ele está orando, e na hora que ele está buscando, que ele está jejuando, que ele está se entregando para Deus, o anjo Gabriel chega para ele e fala para ele: olha, rapaz, primeiro dia que você orou, a sua oração chegou na eternidade. Mas eu não consegui trazer resposta tão rápido, porque havia uma guerra no mundo espiritual. E eu tive que pedir ajuda ao arcanjo Miguel para guerrear comigo, para eu conseguir chegar aqui e trazer a mensagem para você. Irmãos, isso é muito sério. Porque nós esquecemos do mundo espiritual, porque nós não o enxergamos com os olhos carnais. Mas ele está aí. O mundo espiritual está à nossa volta. E se a gente não ora, Daniel, que orava 3 vezes no dia, teve guerra espiritual, para ele receber uma resposta de Deus, que dirá nós. Nós estamos plantando oração, nós estamos orando pela vida do irmão, nós estamos orando pela nossa família, nós estamos pagando um preço por aquilo e por aqueles que Deus tem colocado sobre nós. Isso é plantar sobre a vida dessas pessoas. Nós conhecemos um louvor que fala que a oração vai aonde eu não posso ir. Você necessariamente não precisa estar lá, mas você precisa orar por lá. E por quem está lá. Aí eu coloquei os princípios, esses princípios estão no livro. E eu achei muito interessante, então em todos os itens eu coloquei. E ele diz o seguinte: pessoas bem-sucedidas
fazem constantemente o que outras pessoas fazem ocasionalmente. É só você assistir um coach de finanças, você vai entender isso. As pessoas bem-sucedidas, você chegou onde você chegou hoje, porque tem alguma coisa que você faz constantemente. Porque se você fizesse ocasionalmente, você não estava aqui. Alguma coisa você faz direto. Por isso hoje você está aqui, na posição que você está e do jeito que você está. Ah, mas eu não estou satisfeito com isso. Mude o seu hábito. Mude o seu treino. Entenda quem você é. E mude a semente. Mude a sua forma de plantar. Provérbios 13:11 diz assim: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mais o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Nada é fácil, irmãos, porque tudo que vem fácil, vai fácil. Você pode acreditar nisso. Tudo tem o seu preço. O segundo item é você em 10 anos. Esse eu gosto muito, eu falo muito isso. A vida que você vive agora está formando o que você vai viver amanhã. Eu ouço muita... O homem não esquenta a cabeça para isso, mas as mulheres dizem assim: vou tirar foto, não. Ai, tô feia, tô gorda, tô cheia de olheira. Né, assim, na fala fino, né, miando, sofrendo. Tire foto, sim. Daqui a 10 anos você vai se arrepender de ter tirado a foto de hoje. E eu me arrependo por 2 motivos. Porque tem fotos minhas, eu ia trazer uma, mas eu esqueci. Mateus no meu colo, João Vitor com uns 4, 5 aninhos. Eu tava com uma roupa, irmãos, que eu não sei como é que eu não fui convidada para assombrar a festa infantil. Um cabelinho, cheio de centro da orelha, molhadinho. O dia que eu vi aquela foto, eu falei: graças a Deus que eu tirei essa foto. Porque eu não estou mais com aquele rostinho liso, mas eu estou me vestindo melhor, já é uma coisa. Por qualquer motivo, seja que você vai piorar ou vai melhorar. Eu creio em nome de Jesus que daqui a 10 anos nós vamos estar melhor. Nós estamos ouvindo a sério. Nós estamos entendendo o poder para mudar. Então tire foto hoje, sim. Daqui a 10 anos você vai estar muito mais linda e muito mais lindo. Como você quer estar daqui a 10 anos? Você pensa sobre isso? Ou você só pensa em amanhã que você tem que acordar cedo para o trabalho? Isso aí você não precisa pensar. Você vai ter que ir. Você não precisa sair daqui preocupado com o horário vai passar. Você não precisa dormir pensando: nossa, amanhã Nabucodonosor está me esperando. Ele está te esperando. Às vezes é uma Jezabel, né? Às vezes é um Nabucodonosor. Está lá. Não adianta você pensar que vai estar lá. Mas você se planeja para daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Hoje, irmãos, estamos praticamente encerrando dezembro, encerrando 2025. Você pensou em janeiro que hoje você estaria aqui, encerrando 2024, indo para 2025? É falta de aula de matemática. Estamos fazendo falta. Mas você imaginou em janeiro que hoje você estaria aqui? O que você planejou, você nem planejou. Ou você deixou essa música mundana que fala deixa a vida me levar a tua vida em 2024. Algumas coisas que eu plantei, eu estou colhendo hoje. E algumas coisas, como eu falei para vocês das questões ortopédicas, eu não plantei em 2024. Mas eu estou colhendo agora. Agora, o que eu vou fazer com o que eu estou vivendo hoje? Eu vou plantar o que deu certo, eu vou continuar plantando. E aquilo que deu errado, eu vou mudar a semente. Porque, glória a Deus, Deus nos deu inteligência, amém? Nós não podemos agir por instinto, nós não somos animais racionais. Nós precisamos pensar. Isso deu certo, eu vou continuar fazendo. Isso está dando errado, acabou, encerrou agora. Não encerrou depois do culto, não, encerra agora. Entrega isso, coloca diante de Deus e fala: Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu estou te buscando agora a semente que vai dar certo. Para que há 10 anos eu tenha orgulho do que eu comecei a plantar hoje. A história de Neemias, ela mostra um pouco disso. Neemias tem um problema. O irmão dele chega diante dele, ele conta para o irmão dele. Anani, dependente aí da pronúncia. E diz para ele: olha, os muros estão derrubados. As portas de Jerusalém estão tudo acabado. E aquilo traz tristeza para o coração de Neemias. Mas Neemias, ele tem um momento de luto e de luta.
Porque a gente acha que luto é só perda de pessoas, né, de animais ou coisa do tipo. Luto é uma luta. Ele tem um luto e ele tem uma luta. E ele se coloca diante de Deus, e ele fala com Deus, e ele chora aos pés do Senhor. E nós choramos também. E está tudo bem. E está tudo certo. Nas nossas lutas e nos nossos lutos, nos nossos desafios, nós choramos aos pés do Senhor. É assim que funciona. Você só não fica ali naquela posição, chorando a vida inteira. Você faz alguma coisa. A palavra de Deus é clara, ele chorou, ele se levantou, ele pediu uma direção para Deus e ele fez a plantação certa, porque para ele chegar diante do rei lá na época, com certeza ele era alguém que o rei respeitava. Ele já tinha um plantio de um cara correto, o plantio de um cara equilibrado, de um cara sério, de um cara com palavra. Porque ele pergunta a Neemias, você vai precisar de quanto tempo para fazer isso? Olha, eu vou precisar de tanto tempo, eu vou precisar desses recursos, eu preciso de carta para passar pelas províncias, não vou agarrar nas províncias. Eu preciso de ajuda. Algo esse rapaz plantou durante toda a sua vida, para que um pedido desse porte fosse atendido. E há uma colheita lá na frente. Não imediata, porque Neemias chega lá e tem muita coisa para ser feita. Mas há uma colheita. Ele não pensou no imediato. Ele pensou no que ele precisaria fazer daqui a uns anos. Então eu vou começar a plantar agora. Qual hábito você precisa adotar e abandonar hoje? Isso é agora, nesse momento. Nesse momento que a sua mente está viajando com as coisas que eu estou falando. Que o seu coração está queimando com aquilo que o Espírito Santo está ministrando da tua vida. O que tem que acabar na tua vida hoje? O que eu não posso mais fazer? Para que há 10 anos eu esteja melhor financeiramente. Como eu falei para os irmãos, o salário que você tem é um salário que Deus te abençoa. Todo mês, toda semana. Não sei como funciona. Mas o que você está fazendo hoje para você ter tranquilidade financeira daqui a 10 anos? Eu estou aguardando em Deus. Continua aguardando. Daqui a 10 anos você vai dizer a mesma coisa. Continua aguardando em Deus. A eternidade é linda, irmãos. Eu quero ir para a eternidade. Esse louvor que cantou aqui Além do Rio Azul, ele é maravilhoso. A gente entende a bênção que nos aguarda. Um lugar que não vai ter dor, que não vai ter choro, que não vai ter luto, que não vai ter luta. Mas até esse dia chegar, nós temos coisas para fazer aqui. Ou os irmãos acham que passaram por 2020, pela pandemia, à toa. Nós passamos, não fomos ceifados, Deus nos deu vida, fôlego de vida. E se nós estamos aqui 4 anos depois daquela tragédia, tem algo para nós fazermos. Tem sementes dentro de nós que precisam ser plantadas. Não dá para fingir que não aconteceu nada. Aconteceu muita coisa. O que você tem que começar a fazer agora? Para daqui a 10 anos você estar igual Moisés, com o rosto brilhando diante de Deus. Você está mais próximo de Deus. Você tem que começar agora, irmãos. Não deixe para amanhã, não. Não, amanhã quando eu chegar do trabalho eu vou ler a Bíblia. Lê a Bíblia agora quando você chegar em casa. Amanhã quando eu chegar do trabalho eu vou orar. Não, ore agora. Quando a palavra está encerrando, a gente ora, os irmãos vêm para o altar. Nós tivemos esse momento também durante o louvor. Ore agora, ore onde você está. Para ter mais intimidade com Deus, eu começo a ficar quieto e começar a ouvir o que Deus está falando. Mas comece a ficar quieto. Faça algo, plante algo. Não deixa o tempo passar, porque o tempo passa, irmãos, para todo mundo. Meus 20 anos já se foram. 20 anos vai fazer o meu filho ano que vem. E eu não achava que ia passar tão rápido. Eu achei que ia demorar mais um pouquinho, mas não. Quando eu pisquei os olhos, o meu filho já estava entrando na universidade. É assim a vida da gente, ele é um sopro. E o que você está fazendo com este fôlego de vida que Deus está te dando? O que eu tenho que começar a fazer hoje para eu estar mais saudável daqui a 10 anos? O que eu tenho que fazer hoje para eu não ter problemas de saúde daqui a 10 anos? Irmãos, eu assisti uma entrevista de uma senhora de 53 anos. Não sei se os irmãos viram na internet, uma pastora que foi para Bermudas, num convite de pregação. Chegou lá, ela virou escrava doméstica, né? Vamos dizer assim, teve uma dificuldade danada para voltar. A pessoa que está entrevistando ela é Dani Bogione, no nome do canal que eu assisti.
que trabalha com isso, tem a mesma idade dela. E quando você olha as duas mulheres, você não dá para imaginar que aquela senhora tem 53 anos. Além da aparência dela, seja uma pessoa com muito mais idade, ela diz na entrevista que ela tem problema cardíaco, ela tem pressão alta, ela toma remédio para pressão, ela toma remédio para coração, ela toma remédio para diabetes. Um dos problemas dela lá era a bolsinha de remédio que ela não levou. 53 anos. Uma senhorinha de 53 anos, irmãos, era quando a gente era criança. Hoje as mulheres de 70, de 80 anos, as mulheres e os homens, eles estão ativos, trabalhando no reino de Deus. Mas para que a gente chegue nessa idade, a gente tem que começar a plantar agora. Não adianta só eu lamentar, mas eu não queria estar desse jeito. Eu também não. Então é por isso que eu vou mudar. O que você tem que fazer agora, para daqui a 10 anos, a sua família estar mais unida? A sua família está diante de Deus, porque às vezes nossa família não está aos pés do Senhor. E o que eu preciso fazer? Que atitudes eu tenho que tomar? Que mudanças de hábito eu tenho que ter? O que eu preciso entender como servo de Deus para que isso aconteça? O que eu preciso fazer daqui a 10 anos para ser mais feliz? Para ter cercado de bons amigos? O que você precisa fazer hoje para que daqui a 10 anos você possa dar testemunho disso? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. O livro fala em 10 anos, mas eu creio em bem menos tempo. Uma mudança de postura, um plantio, em menos de um ano você vê muitos resultados. Muitos resultados. Porque Deus abençoa quando nós mudamos a nossa maneira de agir. Quando nós entendemos que aquilo ali não é benéfico para a nossa vida. Deus nos abençoa, irmãos. Nós não caminhamos sozinhos. Essa vida cristã. Então a colheita vai vir. E é isso que nós vamos ver no 3. Deixa eu ler o princípio para os irmãos. Precisamos de um poder que não temos. Humanamente não temos. Mas o nosso Deus é onipotente. Então nós temos acesso a esse poder. Valorize o processo mais do que a perfeição. É melhor feito do que perfeito. Faça alguma coisa. Comece o plantio. Você pode plantar errado, você pode errar no meio do caminho, mas você não pode parar. Você tem que perseverar. Você tem que continuar. O outro item é: você colhe o que planta. Uma das histórias que mais nos chama a atenção é a história de José. Um rapaz que ele podia nem saber o que ele estava fazendo, mas o caráter dele não mudava diante das circunstâncias. Entender quem ele era diante de Deus não mudava diante das circunstâncias. Pelo contrário, José era o cara que mudava o ambiente aonde ele estava. O ambiente não mudava. Ele não era ar-condicionado, né? O ar-condicionado muda a temperatura do ambiente. Ele não era assim. Ele mudava o ambiente. Independente se ele era escravo, se ele era prisioneiro, se ele era filho do papai. E quando ele chega lá como governador, e ele entende a necessidade de guardar o alimento, de preservar o alimento, tem a colheita 7 anos depois. Porque quando começa a fome, só havia comida, só havia mantimento, porque houve um plantio antes. Houve uma decisão acertada antes. Alguma coisa ele fez para chegar aonde ele chegou. E Deus o abençoou em todas as etapas da vida dele. A palavra de Deus diz: e Deus era com José. Aleluia. E Deus se agradava de José. Será que nós podemos dizer isso sobre nós? Deus é comigo. Deus se agrada de mim. Eu estou plantando aquilo que Deus colocou dentro de mim. É isso que nós podemos dizer? Ou nós não podemos dizer isso? Irmão, se você não pode dizer isso agora, em nome de Jesus, isso acaba aqui. Porque você vai sair deste culto dizendo: a partir de agora, Deus se agrada de mim. Aleluia. A partir de agora, Deus é comigo aonde eu estiver. Porque é assim que o servo de Deus age. E você colhe aquilo que você planta. Eu não sou muito das plantas, mas é uma perguntinha fácil. Para você colher maçã, não dá para plantar abacaxi. Não é tão difícil assim. Só que nós agimos de uma maneira tão natural. Irmãos, vou sentar um pouquinho.
nós agimos de uma maneira tão natural, no nosso hábito, no nosso dia a dia, que às vezes a gente esquece aquilo que a gente está plantando. Porque virou hábito. Eu faço todo dia. E eu esqueço de pensar sobre o que eu estou fazendo. Comece a pensar sobre o que você está fazendo. Comece a pensar sobre o que você está falando. Comece a pensar sobre as suas atitudes. Porque se elas não estiverem de acordo com a vontade de Deus, a colheita vai vir. E aí não adianta reclamar, mas que Deus é esse que não cuida de mim? Deus cuida. Os irmãos acham que o povo de Israel, que o povo de Judá, não foi cuidado por Deus dentro da Babilônia? Claro que foi. Deus preservou aquele povo. Os profetas continuavam entregando a palavra de Deus, mas a semente que aquele povo plantou, adorando deuses estranhos, se envolvendo com idolatria, 70 anos atrás, eles estavam colhendo. A colheita vai vir, meu querido. Não tem jeito, não tem jeito. Você pode passar por ela, ajudado por Deus, mas a colheita vai vir. Então, a gente colhe aquilo que a gente planta. Gálatas 6, 7, acho que está ali, né? Tá. Ele diz o seguinte: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia com a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, e não, se não desanimarmos. Tem que ter fé, tem que ter constância, tem que ter aquelas disciplinas fanáticas que eu comecei a falar com os irmãos, tem que ter dedicação. Alguém já tentou no trajeto do trabalho, quem não mora perto de casa? A gente costuma fazer o mesmo trajeto todo dia sem pensar. Tenta mudar o trajeto, para ver como é que é difícil. Uma vez eu tive que fazer isso, porque meu carro rebentou, acho que o freio de mão, eu não lembro, carro velho, né, na época. E aí eu fazia um trajeto cheio de mulher no meu carro, passava pelo Brocotó, como eu estava sem freio, eu passei pela Beira Rio, quietinha. E aí as mulheres perguntaram no carro: gente, isso tem muitos anos, o Mateus era criança, mas por que você mudou o trajeto? Eu falei: não, para a gente mudar a rotina. Elas iam começar a gritar no carro e não me ajudar em nada. Aí eu fui com o carro em segunda até o posto de Barão de Angra. Barão de Angra não, do Beira Rio. Quando chegou lá, eu parei o carro sem freio de mão, acho que quebrou, sem embreagem, né? Freio de pé, é isso aí, sem freio. E aí elas falaram: por que você parou aqui? Eu falei: porque estamos sem freio desde o mulher. Ah, eu falei: agora vocês podem gritar, pode ir embora, vai gritando pela rua, vocês não vão me ajudar em nada. Vou ter que ligar para o marido vir aqui resolver. Mudar é difícil. As pessoas questionam você. Você está num lugar, você não quer comer determinada coisa. Por que você está comendo? Você está tão bem assim? Está tão bem assim, mas a hora que você vira, você viu? Olha lá, né? Não adianta, né? Não come na frente da gente, mas come escondido. Porque aquilo que você faz escondido aparece em público. É assim que funciona. Faça a mudança que você precisa fazer. A mudança que Deus está direcionando para você. Não se preocupe com quem está do teu lado, com o que os outros vão falar. Porque as pessoas não querem mudar, irmãos. Para melhor, não. As pessoas não querem mudar. As pessoas querem ser felizes. Mas só existe alegria plena, felicidade plena, quando nós estamos cumprindo o projeto e a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Qual o princípio que tem aí? Esse é muito bom. E esse nós estamos fazendo a partir de agora. Se você não gosta do que está colhendo, mude o que está plantando. Você não gosta do que você está vivendo hoje? Comece a mudar o que você está plantando. Se não se agrada da colheita, mude a semente. Nós somos cheios de semente. Eu comecei o culto falando sobre isso. Como você tem usado as sementes que Deus colocou dentro de você? Mude a sua forma, mude o plantio. O quarto item diz o seguinte: você colhe mais do que planta. Parece uma coisa estranha, né? Mas uma semente, irmãos, uma semente, igual eu falei aqui da maçã, ela vai gerar uma árvore que vai dar quantas maçãs? Não sei. Dentro de cada maçã dessa vai ter quantas outras sementes?
A gente sempre colhe mais do que a gente planta. E pensa só no lado bom, não pensa no lado ruim também. Porque se você planta coisas ruins, se você não planta aquilo que é da vontade de Deus, você também vai colher mais do que você plantou. Quando nós entendemos o fruto do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, não são coisas simples de nós fazermos. Mas toda vez que nós plantamos isso, que o fruto do Espírito começa a desenvolver entre nós, as pessoas compreendem isso, as pessoas nos veem de forma diferente, as pessoas começam a nos procurar, tem algo diferente em você. Nossa, você passou por aquela luta, você passou por aquele luto, você passou pela dificuldade e você está em pé. O que está acontecendo? Porque durante o processo, você mostrou a fé que você tinha no Deus que você serve. O seu plantio interferiu na opinião do outro. E tudo que a gente planta, a gente colhe mais do que a gente planta. Segundo Coríntios 9:6, que foi o que eu comecei a mensagem, ele diz assim: quem semeia pouco, pouco colherá. E quem semeia com fartura, com abundância colherá. Generosidade, amor, serviço, fé. Não subestime o poder das pequenas ações da fé. Porque, irmãos, amanhã a vida da gente não vai estar totalmente diferente por causa da palavra de hoje, por causa da palavra do mês inteiro. Mas ela começa a mudança a partir do momento que você muda de posição. Agora, aquela mudança grande, ela vem com o tempo, porque é a colheita. Então comece devagar, comece pequeno, faça poucas coisas, se integre dentro da igreja que você está. Procure se informar, converse com o seu pastor, chegue perto do pastor, fala, pergunta, pastor, o que eu posso fazer pelo reino? O que eu posso fazer na igreja? Eu cheguei perto da pastora Jani e perguntei, falei, pastor, eu não consigo vir ajudar, mandei mensagem para ela. Me fala uma coisa que eu posso fazer sentada. Ela falou, orar. Você pode orar. Pedir a Deus para que essa mudança aconteça da melhor maneira possível. E ela colocou isso no grupo. Nem todo mundo podia estar aqui ajudando, mas podia estar orando, porque isso você ora até deitado. O que você pode fazer com aquilo que você tem? Faça. A pessoa que você é hoje, irmãos, a pessoa que nós somos hoje, é o resultado dos efeitos cumulativos e compostos da vida. Até o que nós não tivemos faz de nós o que nós somos. Eu ouço muitos pais dizerem isso. Eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Mas o que você não teve fez de você o que você é. Será que você realmente deve dar para o teu filho aquilo que você não teve? Ou será que você tem que dar para o teu filho aquilo que é necessário para ele neste momento, nesta época? Tudo aquilo que nós fizemos até aqui fez de nós o que nós somos hoje. Então, daqui a 10 anos, o que eu vou começar a fazer hoje para eu ser a pessoa que eu estou focando lá na frente? É isso que nós precisamos entender. Como estão as suas finanças hoje? É cumulativo. É acumulativo. Ninguém gosta de falar de finança, né? Principalmente no final do ano. Irmãos, mas se a gente não falar sobre isso, se a igreja não entregar o conhecimento, se a igreja não orientar, a gente vai esperar isso de onde? Desse mundo perdido? Dessas pessoas que estão indo para a internet falar contra os princípios de Deus? Não, nós precisamos ouvir isso aqui. Aleluia. A minha finança hoje está como? É efeito cumulativo do que eu fiz nesse tempo todo. Como que está a minha saúde? Efeito cumulativo de como eu agi com a minha saúde. De quando eu achei que eu podia comer o que eu quisesse, porque eu mereço. De quando eu achei que eu podia estar em qualquer lugar, porque eu mereço. Eu mereço receber aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque merecimento mesmo, nós não temos nenhum. Tudo que nós temos é pela graça. Então faça aquilo que Deus está direcionando para você. A minha vida espiritual hoje aqui é resultado do que eu tenho feito. Eu tenho jejuado. Irmãos, eu tenho tido grandes experiências com jejuns prolongados. E é muito engraçado que quando eu faço um jejum prolongado, eu fico mais calma. É estranho, né? O pessoal, eu fico irritado. Não, eu fico mais calma. Eu fico mais centrada. A leitura da Bíblia fica diferente. A Bíblia bate mais em mim. Porque quando a gente lê a Bíblia, sem estar se consagrando, a Bíblia só bate no outro.
fulano tinha que ler isso. Vou botar lá no Instagram para ver se entende a mensagem. Mas quando eu leio a Bíblia contra mim, eu apanho. Esses dias eu falei com o pastor, eu falei, nossa, levou uma coça agora aqui lendo as cartas de Paulo, cada lombada. Mas por quê? Estou tentando plantar algo diferente, irmãos. Estou tentando algo que eu nunca fiz na vida, fazer jejuns prolongados. E tem feito bem para mim. Eu não sei daqui a 10 anos o que eu vou contar para vocês, eu só sei que eu estou mudando o plantio. Eu estou insistindo em fazer algo diferente para ter uma colheita diferente. Pequenas coisas, comece com pequenas coisas. Você colhe mais do que planta. Uma pequena mudança pode mudar tudo. Mateus está ali? Tá. Porque a todo o que tem, mais será dado. E terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O quinto, irmãos, você colhe depois que planta. Então tem que ter Salmo 40 na vida. Tem que ter paciência. Tem que confiar naquilo que Deus tem colocado diante de ti. Eclesiastes 3:1 ele diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito diante de Deus. Há tempo para as coisas acontecerem. A gente precisa de paciência. A gente precisa decidir começar. Quando que eu vou colher? Aí é da autonomia de Deus. Mas eu sei que tem colheita, porque a palavra de Deus me garante isso, mas no tempo dele. Porque há tempo para todas as coisas. E o tempo de você não fazer nada para o reino acabou agora. O tempo de você ficar usando as sementes erradas encerra agora neste culto. Aleluia. O tempo de você mudar o rumo da tua vida também começa agora. Para você contar uma história diferente. Para você dar testemunho de algo novo na tua vida, de uma colheita nova na tua vida. Porque o teu plantio, a partir de agora, ele muda em nome de Jesus. Aleluia. Não desista. O fruto da semeadura tem que ter paciência e perseverança. Eu coloquei ali algumas coisas que nós precisamos fazer para nós termos perseverança, para nós permanecermos em Deus. Crer. A fé é o firme fundamento. Firme fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. E tantos outros textos sobre fé. Se você não crê naquilo que você está fazendo, não adianta. Eu preciso crer que eu estou mudando a atitude. Eu preciso crer que eu estou investindo no reino. Eu preciso entender, preciso crer que eu estou semeando de forma correta e que isso vai me dar um resultado. Porque isso é a ordem natural das coisas. Se você não crê, não adianta. Orar. Orar o quê? 3 vezes por dia, igual Daniel? Bom. Você conseguir ajoelhar 3 vezes no dia é muito bom. Mas a gente tem que orar o tempo todo. Em todas as situações. Eu já cansei de entregar jejum dentro de escola escrevendo no quadro. Já cansei de fazer isso. Já cansei de orar dentro de sala de aula dando aula. E a aluna não sabia. E o aluno estava lá dando problema lá e eu estava no clamor aqui. É para orar o tempo todo. Você vê uma situação difícil, você ora. Porque, irmãos, entendam algo. Nós não precisamos de rituais. Nós não precisamos de objetos. Nós não precisamos de horário. O nosso Deus é tão maravilhoso que Ele me ouve sentado aqui. Ele me ouve ajoelhado aqui. Ele me ouve andando pela rua. Aleluia. As religiões não têm isso. As religiões precisam de rituais, precisam de objetos, precisam de sacrifícios para que os deuses falsos, que na verdade nem são deuses, acham que ouve eles. Nós não precisamos disso. O nosso Deus é tão maravilhoso que Ele nos ouve em qualquer lugar. Ele nos ouve em sonho. Quando nós temos uma perseguição espiritual, uma batalha espiritual, você está dormindo. E você ora a Deus, e você canta um louvor, e você repreende aquela opressão, e Deus te ouve dormindo. Vocês têm noção do Deus que nós servimos? Do poder desse Deus, do amor desse Deus, da onisciência desse Deus, da presença desse Deus. Então nós precisamos orar, compartilhar com o outro, lutar para permanecer puro. Santidade, nós pregamos santidade o ano inteiro. É fácil? Não. Mas nós somos santos lutando
contra o pecado. Acordar cedo, a pastora Carla falou isso. Dizer eu te amo, é tão difícil, né? A gente fala, Deus te abençoe, é mais fácil. Mas dizer eu te amo é muito difícil. Diga mais eu te amo. Hoje eu assisti um Rios, eu já tinha assistido ele, mas eu tinha esquecido. De um senhorzinho lá, época de Natal, não sei se vocês viram isso na internet, eu achei muito interessante. E aí, todos os filhos, os netos davam desculpa, nunca podia passar o Natal com ele. E ele passa o Natal sozinho, o Ceiano sozinho. E aí, os netos, os filhos, a família recebeu um papel de que o homem tinha morrido. E aí todo mundo arrumou tempo. Não é verdade? Porque no aniversário, na festa, você vai porque quer. Eu ouvi isso de uma aniversariante. Mas no velório você é obrigado a ir. Todo mundo se ajeitou e foi. Só que quando chegou lá ele estava vivo. E ele tinha feito uma mesa, uma ceia para eles. E ele disse o seguinte, era a única maneira de eu juntar todos vocês. É profundo, né? Diga eu te amo, não tenha medo de dizer. Eu não falo com frequência não, eu vou começar a falar mais. Peça ajuda. Você não está sozinho. Nós temos toda a questão espiritual, os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas você tem uma igreja que a gente enche a boca para dizer, a minha igreja é uma igreja família. Amém. Então conte com a tua igreja. Peça ajuda. Aleluia. Avance. Tenha fé que Deus vai libertar do vício. Que vício? O vício que te atrapalha de permanecer na presença do Senhor. Qual é o seu vício? O meu vício é jogar no celular. Eu não consigo ficar sem jogar. Aí, ó. O meu vício é pegar série, virar madrugada assistindo série. Mas eu não consigo orar 10 minutos, que 10 minutos cansa. Mas assistir 3 horas seguidas de série não cansa. E dá sonho aquelas porcaria toda. Aquela opressão toda na cabeça. Qual é o seu vício? Qual é o seu Deus? Porque é o que você está colocando na frente de Deus. Tudo aquilo que você ama mais do que Deus é um Deus na tua vida, é um vício na tua vida. Se liberte disso. Estude, perdoe. Perdoe por você. Não se preocupe em perdoar pelo outro. Perdoe por você, para você ter paz de espírito. Perdoe. E se você não quiser perdoar, pense que você já foi perdoado por Cristo. Que todos os dias nós colocamos as nossas mazelas diante dele e pedimos perdão. O nosso Deus perfeito nos perdoa. Quem é você para não perdoar o outro? Quem é você na fila do pão? Não, mas eu sou muito bom. Será que é mesmo? Perdoe. Tenha paz de espírito. Pague suas dívidas. Sacrifique-se pelo reino de Deus. Entregue. A gente canta aqui, né? Eu te entrego tudo que há em mim. Será que entrega mesmo? Canta, não canta mentira não, gente. Canta aquilo que você está fazendo para o reino de Deus. Escolha o que você mais quer em vez do que você quer agora. Porque tudo que você quer tem um preço a pagar. Jesus pagou um preço pela minha salvação, pela minha vida. Mas as coisas dessa terra são minha responsabilidade. Irmãos, quando Jesus chega diante do túmulo, ele diz o seguinte, tirai a pedra. Ele não podia fazer isso? Podia. Mas ele nos dá condições de fazer aquilo que ele também já nos deu. Aquilo que é nossa responsabilidade, nós fazemos. Agora o impossível ele faz. Lázaro, sai para fora. Isso eu não consigo fazer. Isso nós não conseguimos fazer. Então o milagre, a maravilha, o sobrenatural, ele faz, mas o natural está na tua mão. Olha lá. Aquilo lá vocês vão falar para vocês mesmos. Eu sou incrível. Fale isso para você, olhe para o espelho e fala, eu sou incrível, eu vou colher. E sabe por que nós vamos colher? Porque nós já estamos plantando. Então eu vou colher, eu declaro isso. Vocês vão colher. Glória a Deus. Mas a gente só vai colher se a gente não desistir. E eu não vou desistir. Diga isso para você, afirme essa frase dentro de você. Eu não vou desistir. Eu vou permanecer, eu vou perseverar naquilo que Deus tem para mim. Você colherá se você não desistir. Passa para mim aí,
que o tempo já estourou, para o último, por favor. Esse, pode parar aí, eu vou falar aí dele rapidinho. Esse texto aí é o texto que Deus fala com Adão ali no paraíso. Isso é uma lei, irmãos. Frutificai. Frutificai. Mas para frutificar você tem que plantar. Para frutificar você tem que pegar semente e colocar lá. E se você plantar a semente no lugar errado, a semente também não frutifica. Você precisa entender aonde é o lugar que você tem que plantar. Aonde você está jogando as suas sementes. Porque às vezes você acha que não está plantando, você só está plantando errado. E no lugar errado. Você não está colocando a semente no lugar que você teria que colocar. Eu quero o último aí. Semeie um ato. Charles Reed disse isso. Semeie um ato e você colhe um hábito. Semeie um hábito e você colhe um caráter. Semeie um caráter e você colhe um destino. Irmãos, a minha oração esta noite, a minha palavra esta noite para você, é que você comece a tomar as decisões corretas a partir de agora. Que você comece a adotar disciplinas fanáticas. Disciplinas fanáticas. Decida, eu vou fazer independente das circunstâncias. Eu vou fazer para Deus, eu vou fazer para o reino, eu vou fazer para a minha igreja que me abençoa, que cuida de mim, que ora por mim, que me visita, que me assiste. Eu vou fazer. Pense no que você quer para daqui a 10 anos. Comece a plantar, comece a ter novos hábitos, comece a treinar, comece a ser a pessoa que Deus te chamou para ser. E saiba que se você adotar as disciplinas, que você começar a plantar agora, você vai colher o que plantar, você vai colher mais do que plantar, e você vai colher depois de plantar. Irmãos, fiquem de pé, por favor. E Deus abençoou a vida deles, porque a ordem que Deus deu a eles era para que frutifique. Coloque sua vida no altar do Senhor. Nós vamos ter um período agora de louvor. Coloque sua vida diante do altar do Senhor. Veja aquilo que é necessário você mudar na tua vida. Veja aquilo que é necessário você plantar, para que a sua vida tome um novo rumo em Deus. Amém.